Junho. Seca. Rio Negro, Mato Grosso do Sul. O nível da água caiu 3 metros em 8 semanas. O que era lagoa virou poça. O que era rio virou corredor estreito de água turva, espremido entre margens de lama rachada. E nesse corredor, peixe que estava disperso por quilômetros de planície inundada, agora está comprimido em espaço que cabe na palma da mão, em comparação com o que tinha antes. E onde peixe se concentra, começa a guerra. Não a guerra silenciosa de cobra esperando em emboscada. Não a guerra solitária de onça rastreando trilha no escuro. A guerra barulhenta, coordenada, territorial e absolutamente implacável das ariranhas. 7 indivíduos emergem da curva do rio em formação. Casal dominante na frente, filhotes do ano atrás no meio, jovens adultos nas flancos. Nadam rápido, com propósito. Já sentiram o cheiro. Já ouviram os sons. Já sabem que há outro grupo a 400 metros usando o trecho de rio que pertence a eles. E não vão recuar. A ariranha, Pteronura brasiliensis, é o maior mustelídeo do mundo. 2 metros de comprimento. 30 quilos. Dentes que trituram osso de pirarucu. Velocidade dentro d'água de 12 km/h. Mais rápida que qualquer peixe grande que caça. E inteligência social que pesquisadores comparam, com cuidado científico, mas com convicção crescente, à de primatas. É animal que tem nome individual dentro do grupo, que coordena a caça em equipe com papéis definidos, que ensina filhotes por demonstração, que mantém território por comunicação química, vocal e física, e que quando comunicação falha, resolve com violência real, documentada, que pode matar. No Pantanal, a ariranha não é apenas predadora, é proprietária. Cada grupo familiar controla trecho de rio com fronteiras definidas, demarcadas, defendidas ativamente. E quando seca comprime recurso, peixe concentrado em corredor estreito, valor de cada metro de rio aumenta. E quando o valor aumenta, grupo que perdeu território na última cheia tenta recuperar. E grupo que ganhou não cede. É guerra que começa na água e termina na água. Com vencedor que fica e perdedor que migra, para trecho pior, para lagoa menor, para rio que talvez não tenha peixe suficiente para sustentar família inteira no inverno mais longo. No Pantanal, a água decide quem manda, e a ariranha decide quem fica com a água. Para entender por que a ariranha vence guerra territorial, que documentário anterior descreveu, por que grupo de 7 consegue expulsar grupo rival de trecho de rio em minutos, por que jacaré de 1,5 metro recua quando família de ariranha se aproxima, por que pirarucu de 80 quilos não tem saída quando o grupo caça em formação coordenada. Você precisa entender o que a ariranha é, não apenas o animal individual, o sistema. Porque a ariranha não é predador que acontece de viver em grupo. É predador que só existe como predador porque vive em grupo. Separe a ariranha do grupo e você tem animal que ainda é grande, ainda é forte, ainda é rápido, mas que perde 60% a 70% de sua eficiência de caça, que não consegue defender território contra grupo rival, que não sobrevive inverno de seca com peixe escasso. Ariranha individual é animal vulnerável. Ariranha em grupo é força de natureza. E o grupo começa pelo corpo, porque corpo de ariranha foi construído por evolução para a vida aquática de predação ativa em rio de água turva, e cada estrutura reflete essa especialização com precisão que engenharia tem dificuldade de replicar. Comprimento de fêmea adulta, 1,5 a 1,7 metros. Macho adulto, 1,7 a 2 metros. Peso de macho, 26 a 32 quilos. Para referência, lontra do rio norte-americana, parente próximo e mais conhecida internacionalmente, pesa 5 a 14 quilos e mede 1 a 1,3 metros. A ariranha é 2 vezes maior, 3 vezes mais pesada. É mustelídeo, família que inclui texugo, furão, doninha, que evolução transformou em predador aquático de grande porte em escala que nenhum outro membro da família alcançou. E é o maior mustelídeo vivo do planeta por comprimento e por massa, título que mantém sem competidor próximo. Cauda é o primeiro elemento que revela para o que esse corpo foi construído. Cauda de ariranha é achatada horizontalmente, forma de remo,
com largura máxima de 10-12 centímetros em ponto mais largo. É diferente de cauda de lontra norte-americana, que é cilíndrica com achatamento leve. Cauda de remo de ariranha gera propulsão horizontal. Empurra a água para baixo e para trás em movimento ondulante, que propele corpo para frente com eficiência, que pesquisadores de biomecânica mediram em velocidade de cruzeiro de 7 e 9 km/h e velocidade de sprint de até 12 km/h em perseguição de presa. É mais rápida dentro d'água que a maioria dos peixes que caça, inclusive tucunaré, dourado e piranha, que tem velocidades de sprint de 8-10 km/h em distâncias curtas, mas que não sustentam velocidade contra predador que não se cansa na mesma taxa. Patas têm membranas interdigitais que se estendem até a última falange de cada dedo, palmada completa que transforma a pata em remo secundário para manobra e aceleração em mudança de direção. E garras são curtas, curvas e extremamente afiadas, não para escavar como em texugo, não para agarrar ramo como em primata, mas para segurar peixe escorregadio que se debate. Uma ariranha segurando dourado de 3 quilos em garras com peixe tentando escapar com força total de musculatura caudal. Ariranha não solta. É ancoragem de garra que combina com mordida, para imobilizar presa que pesa 1/10 do peso do predador, mas que tem força suficiente para se libertar de garra menos especializada. Dentição é especialização em si mesma. Dentes caninos de ariranha têm comprimento de 1,5 a 2 centímetros, proporcionalmente maiores que caninos de lontra europeia de tamanho similar. E molares são carnaciais desenvolvidos, superfície de corte que tritura espinha e osso de peixe com eficiência, que permite a ariranha consumir peixe inteiro, cabeça, espinhas, escamas, sem separar partes não digeríveis. É digestão total, que maximiza a extração de nutriente de presa e minimiza tempo de processamento. Ariranha adulta consome 3 a 4 quilos de peixe por dia, 10-15% do peso corporal diariamente, e precisa de dentição, que transforma volume de presa em nutriente com velocidade que sustenta metabolismo de mustelídeo de sangue quente em ambiente aquático, que retira calor corporal na taxa que a água conduz 25 vezes mais rápido que ar. E visão de ariranha é adaptada para 2 meios simultaneamente, recurso que poucos mamíferos aquáticos têm com eficiência documentada. Sobre a superfície, visão binocular frontal com campo de sobreposição de 60 graus, fornece percepção de profundidade precisa para detectar movimento de peixe e para navegação em vegetação densa de margem. Dentro d'água, lente de olho tem capacidade de mudança de forma, acomodação de cristalino, que reajusta foco para índice de refração de água em vez de ar, mantendo imagem nítida de presa a distâncias de 3 e 5 metros em água de clareza média. E membrana nictitante, terceira pálpebra transparente que desliza horizontalmente sobre córnea, protege olho de partículas em suspensão em água turva de rio de Pantanal, sem sacrificar capacidade visual. É câmera com lente intercambiável que muda a configuração óptica automaticamente ao imergir. E bigodes, vibriças, são sistema sensorial que opera em paralelo com visão dentro d'água. Vibriças de ariranha têm base densa de receptores mecanoceptores de Pacini, os mesmos receptores presentes em ponta de dedo humano que detectam textura fina, que identificam variações de pressão de água em escala de micropascal. Peixe se movendo a 2 metros de distância, em água completamente turva, cria campo hidrodinâmico de perturbação, que vibriças de ariranha detectam com resolução suficiente para estimar tamanho, velocidade e direção de movimento de presa. É radar passivo de curto alcance que funciona quando visão falha, em água turva de enchente ou em caça noturna. E narinas, que fecham por músculo esfíncter ao imergir, abrindo apenas na superfície, têm sensibilidade olfativa, que é o sistema de reconhecimento individual de longo alcance do grupo. Ariranha identifica membro de grupo próprio, membro de grupo rival, indivíduo estranho nunca encontrado e estado reprodutivo de fêmea. Tudo por análise química de secreções de glândulas perianais
depositadas em latrinas de margem, que são demarcações de território que funciona como sistema de comunicação multifuncional que opera 24 horas por dia, mesmo quando o grupo está longe. E latrina é a estrutura que merece explicação detalhada porque é chave para entender como a ariranha organiza e defende território sem presença física constante. Latrina de ariranha é área de margem, geralmente ponto de acesso à água, raiz de árvore exposta, banco de areia firme, onde grupo deposita regularmente fezes, urina e secreções de glândulas perianais. E não é deposição aleatória. Grupo retorna às mesmas latrinas repetidamente, aumentando quantidade de sinal químico, e visita latrinas em sequência, que cobre fronteiras de território em ronda regular de 2-3 dias. É sistema de patrulhamento químico que informa a qualquer animal que entre no território, incluindo o grupo rival, que território está ocupado, que grupo é numeroso e saudável e que invasão será detectada rapidamente. E composição química de secreção de glândula perianal de ariranha contém informação que pesquisadores da Universidade de Göttingen, decodificando por cromatografia gasosa e espectrometria de massa, identificaram como específica por indivíduo, por grupo, por sexo e por estado reprodutivo. É linguagem química codificada em moléculas orgânicas voláteis, ácidos graxos de cadeia curta, aldeídos, cetonas, que grupo rival lê em visita à latrina e que fornece inteligência sobre o oponente antes que qualquer confronto visual ocorra. Grupo que chega em latrina de rival e detecta composição indicando grupo grande, macho dominante em boa condição física e fêmea recentemente no cio, tem informação que influencia a decisão de invadir ou recuar, sem que um único animal seja visto. E vocalização de ariranha, sistema de comunicação que é um dos mais complexos de qualquer carnívoro brasileiro, opera em paralelo com comunicação química para coordenação de grupo em tempo real durante caça, defesa e interação social. Pesquisadores identificaram 22 vocalizações distintas em repertório de ariranha, cada uma com contexto de uso específico e com variação individual. Mesma vocalização soa ligeiramente diferente, emitida por indivíduos diferentes do mesmo grupo, e membros reconhecem uns aos outros pela assinatura vocal individual. É sistema de reconhecimento por voz dentro de grupo que funciona como chamada de presença, como alerta de predador, como sinal de localização durante caça subaquática, como chamado de filhote perdido, como vocalização de ameaça a invasor. Vocalização de ameaça. O bufido explosivo produzido com boca aberta em direção a intruso é usado por ariranhas como primeiro nível de resposta à ameaça antes de escalada para contato físico. E é eficaz. Jacaré de 1,2 metros que recebe bufido de grupo de 6 ariranhas em semicírculo a 2 metros de distância tem probabilidade de 85% de recuar sem confronto físico, segundo observações de campo registradas por pesquisadores do Instituto de Pesquisas Ecológicas no Rio Cuiabá, em estudo de 2018. Jacaré aprende, por experiência individual e possivelmente por observação social, que a ariranha em grupo não é presa, nem é ameaça que recua. É problema que não vale o risco de confronto. E estrutura social de grupo familiar de ariranha é organização que tem sofisticação comparável à de primatas sociais em termos de hierarquia, divisão de papéis e transmissão de conhecimento. Grupo típico: casal dominante reprodutivo. Único casal que se reproduz no grupo. Filhotes do ano atual: 1 a 5 indivíduos. Juvenis de 1-2 anos. Filhotes de temporada anterior que ainda não dispersaram. E às vezes, adulto jovem de 2-3 anos que permaneceu como auxiliar reprodutivo, em vez de tentar estabelecer território próprio. É estrutura de cooperação reprodutiva, onde indivíduos não reprodutivos aumentam o sucesso de sobrevivência de filhotes do casal dominante em troca de proteção de grupo e acesso a território produtivo. E papel de auxiliar reprodutivo é documentado com clareza em comportamento de campo. Auxiliares participam de caça cooperativa,
fornecendo proteína que alimenta filhotes que não são seus filhotes genéticos, patrulham fronteiras de território em vez de casal dominante, quando o casal tem filhotes pequenos que precisam de supervisão constante e ensinam filhotes técnicas de pesca por demonstração. Nadam ao lado de filhote, capturam peixe, soltam peixe vivo próximo a filhote, esperam que filhote tente capturar. É ensino ativo, transferência deliberada de habilidade por demonstração e facilitação, que distingue aprendizado social de aprendizado por observação passiva e que aumenta a eficiência de caça de juvenis em 40%, comparado com juvenis de grupos sem auxiliares, segundo estudo de longo prazo, conduzido pelo Projeto Ariranha no Pantanal do Miranda entre 2015 e 2023. E memória individual de território é dimensão cognitiva de Ariranha, que pesquisa recente confirmou com rastreamento de GPS. Estudo publicado em Aquatic Mammals em 2022, com rastreamento de 11 indivíduos adultos de 4 grupos familiares no rio Cuiabá por 14 meses, revelou que ariranhas retornam com precisão a latrinas específicas, a sítios de caça específicos e a locais de abrigo específicos que usaram na estação anterior, navegando de volta a pontos exatos após deslocamento de 15 e 25 quilômetros durante cheia. É mapa espacial de território mantido em memória individual por pelo menos 12 meses, cobrindo o ciclo completo de seca e cheia, com precisão de localização que GPS mediu em média de 18 metros de distância do ponto histórico. É cognição espacial de precisão que exige não apenas memória de localização, mas integração de memória com pista atual de ambiente. Reconhecimento de landmark em paisagem que muda radicalmente entre estações. E a dimensão de cognição de ariranha que raramente aparece em documentários, mas que quem observa ariranhas em campo por tempo suficiente documenta com consistência. Resolução de problema por inovação individual propagada por grupo. Em 2019, observadores do projeto Ariranha documentaram grupo do rio Aquidauana, desenvolvendo técnica de caça não descrita anteriormente em literatura. Usar banco de areia como parede de bloqueio, com metade do grupo afunilando cardume de peixe em direção ao banco, enquanto outra metade esperava na frente. Técnica não foi observada em nenhum outro grupo monitorado até 2019. Em 2021, grupo adjacente que partilhava fronteira de território com o grupo original foi observado usando mesma técnica. Em 2023, terceiro grupo foi observado usando variação da técnica. É propagação cultural de inovação. Mesmo mecanismo que pesquisadores documentaram em baleias orcas, em chimpanzés, em corvos, em mustelídeo aquático de rio tropical. E reprodução de ariranha adiciona dimensão de vulnerabilidade que conecta a biologia diretamente à fragilidade de população. Fêmea dominante tem ciclo reprodutivo anual com gestação de 65-70 dias e ninhada de 1 a 5 filhotes, média de 2,8 filhotes por ninhada em populações monitoradas do Pantanal. Filhotes nascem completamente dependentes, olhos fechados, sem capacidade de termorregulação independente, totalmente dependentes de amamentação e calor materno por 3-4 semanas. E entram na água pela primeira vez com 3-4 semanas de vida, encorajados e apoiados fisicamente por todos os membros adultos do grupo que nadam sob filhote, ao lado, na frente, criando escola de natação coletiva, que reduz risco de afogamento de filhote, que ainda não tem coordenação motora aquática. Taxa de sobrevivência de filhote ao primeiro ano, 60 a 70% em condições normais, mas em anos de seca extrema, quando o peixe é escasso, e grupo precisa percorrer distâncias maiores para caçar, deixando filhotes em toca por períodos mais longos, taxa de sobrevivência cai para 30 a 40%. É vulnerabilidade demográfica que torna a população de ariranha sensível à variabilidade climática, de forma que predador com reprodução mais rápida e independência de filhote mais precoce não seria. E com maturidade sexual de fêmea em 2-3 anos e com apenas um evento reprodutivo por ano por grupo,
Recuperação de população após declínio é lenta, matematicamente limitada por taxa reprodutiva máxima de espécie, com essa história de vida. E tamanho de mancha de garganta, padrão de manchas creme ou amarelas em garganta e peito de cada indivíduo. É único por indivíduo, como impressão digital. É marca de identificação natural que pesquisadores usam para reconhecimento individual em campo, sem captura ou marcação artificial, e que ariranhas usam entre si. Reconhecimento visual de membro de grupo versus estranho em contato próximo. Em complemento a reconhecimento vocal e químico. É sistema de identidade individual multicanal, visual, vocal, químico, que sustenta a sofisticação de organização social que grupo de ariranha demonstra. Esse é o predador que está em guerra pelo rio. Não animal simples, movido por instinto de fome. Animal com mapa de território em memória, com linguagem de 22 vocalizações, com identidade individual reconhecida por grupo, com cultura transmitida por ensino ativo, com inteligência coletiva que produz táticas de caça que pesquisadores ainda não catalogaram completamente. E agora você vai ver esse animal em conflito. Território de ariranha não é conceito abstrato. Não é área de influência vaga que grupo usa quando convém e abandona quando não convém. É propriedade. Propriedade com fronteiras físicas definidas, demarcadas ativamente, defendidas com violência real quando necessário, e com valor que oscila dramaticamente com o nível da água, o que significa que o mapa de quem possui o quê no Pantanal é reescrito 2 vezes por ano, todo ano, em processo que combina diplomacia química, demonstração de força e batalha física, em proporções que variam conforme quem encontra quem e em que condição. E para entender a guerra, você precisa primeiro entender o que está sendo disputado. Trecho de rio de Ariranha não é qualquer trecho. É trecho com características específicas que determinam produtividade de pesca e que são raros o suficiente para valer conflito. Pesquisa do Instituto de Pesquisas Ecológicas, mapeando territórios de 14 grupos familiares no Pantanal do Miranda e do Cuiabá, identificou que 89% dos sítios de caça ativamente usados por ariranhas têm pelo menos 3 características simultâneas. Profundidade de água entre 1,5 e 4 metros, rasa o suficiente para a ariranha alcançar fundo onde peixe se refugia, profunda o suficiente para manobra de perseguição, presença de estrutura subaquática, raiz, tronco submerso, banco de macrófita, que concentra peixe por oferecer cobertura e alimentação, e trecho de margem com barranco de terra firme acima da linha de cheia máxima onde toca de criação, pode ser escavada sem risco de inundação. Essa combinação de características, profundidade certa, estrutura de concentração de peixe, margem adequada para a toca, é relativamente infrequente em rio de planície inundável de Pantanal, onde a maioria dos trechos tem 1 ou 2 dessas características, mas raramente as 3 simultaneamente. E grupo que controla trecho com as 3 tem vantagem de produtividade de caça que se traduz diretamente em peso corporal de indivíduos, em taxa de sobrevivência de filhotes e em capacidade de defender território. Porque grupo bem alimentado é grupo com energia para patrulha, para vocalização de demarcação e para confronto físico quando necessário. Território de grupo adulto estabelecido no Pantanal mede em média 12 a 32 quilômetros de curso d'água linear. Não área de superfície como em predador terrestre, mas extensão de rio como corredor linear, porque a ariranha vive em uma dimensão de recurso que é o curso d'água, não a terra ao redor. E esse corredor é percorrido em patrulha regular de 2 a 4 dias. Grupo nadam todo o trecho de território, visitando latrinas, atualizando marcações químicas, verificando presença de sinal de grupo rival. É gestão ativa de propriedade, que consome 15 a 20% do tempo total de atividade do grupo. Investimento de energia significativo que só se justifica por valor do recurso que protege. E a seca é o momento em que esse sistema de território entra em pressão máxima. Porque seca no Pantanal não apenas reduz volume de água,
redistribui recurso espacialmente de forma que cria vencedores e perdedores estruturais independentemente de competência individual. Grupo cujo território inclui trecho de rio principal, que mantém fluxo de água e concentração de peixe mesmo em seca máxima, vê valor de propriedade aumentar. Grupo cujo território era composto majoritariamente de lagoas e baías sazonais, que em cheia tem abundância extraordinária de peixe, mas que em seca seca completamente. Perde território inteiro de pesca e precisa se mover para encontrar água permanente. E água permanente em seca de Pantanal está nos rios principais, exatamente onde grupos estabelecidos já têm território. É pressão estrutural que força grupos de lagoas sazonais a tentar invadir ou se instalar em territórios de grupos de rio, não por agressividade, mas por necessidade de sobrevivência. É colisão inevitável que não é produto de comportamento excepcional. É produto de geometria hidrológica, do ecossistema comprimindo grupos em espaço decrescente. E é aqui que migração vira guerra. Grupo deslocado de território sazonal que chega em fronteira de grupo estabelecido em rio permanente, passa primeiro por fase de reconhecimento, patrulha de fronteira, visita a latrinas de grupo estabelecido, vocalização de longa distância que anuncia presença sem confronto direto. É fase de avaliação, onde grupo invasor está processando informação química e acústica de grupo residente. Tamanho estimado por número de assinaturas individuais em latrinas e por volume de vocalizações. Condição física por qualidade de sinal vocal e químico. Presença de filhotes pequenos que indicariam grupo com mobilidade limitada e maior agressividade defensiva. E grupo residente detecta invasão antes de qualquer contato visual. Latrinas são visitadas por grupo residente com frequência de 2-3 dias. E fezes de grupo estranho em latrina própria é informação que dispara resposta imediata. Grupo residente aumenta a frequência de patrulha de fronteira, intensifica a marcação química em latrinas limítrofes e, em muitos casos, inicia deslocamento ativo em direção à área de fronteira com vocalização de grupo em movimento, som que pesquisadores descrevem como combinação de guincho agudo, bufido e grunhido grave, emitido simultaneamente por múltiplos indivíduos em volume que carrega por 500 a 800 metros de rio. E quando os dois grupos se aproximam até distância de visão, geralmente 50 a 200 metros de rio reto, começa o que pesquisadores chamam de display territorial. Não é metáfora de batalha, é protocolo específico com sequência documentada. Primeiro, natação de demonstração de força. Grupo inteiro nada em formação compacta em superfície, cabeças erguidas, com vocalização intensa e sincronizada. É exibição de número e de saúde. Quanto maior o grupo, mais impressionante o display. Segundo, aproximação progressiva. Grupo que não recua nessa fase, nada em direção ao rival, mantendo formação compacta, com vocalização crescente. Terceiro, confronto de espião. Indivíduos de cada grupo emergem da água na margem opostai, observam grupo rival a 10, 20 metros. É a avaliação próxima, onde indivíduos processam número real e tamanho físico de oponentes. E na maioria dos casos documentados, 65 a 70% dos confrontos registrados pelo projeto Ariranha. Em monitoramento de 8 anos, um dos grupos recua nessa fase sem confronto físico. Grupo menor recua. Grupo com filhotes muito pequenos recua. Risco de filhote sendo morto em confronto físico supera valor de trecho disputado. Grupo com indivíduo adulto lesionado recua. Capacidade de combate comprometida é desvantagem que grupo rival pode explorar. É resolução de conflito por avaliação de custo-benefício que poupa energia e reduz risco de lesão para ambos os lados. Sistema de resolução de conflito que etólogos reconhecem como adaptação de espécie social que precisa manter coesão de grupo após conflito, não apenas vencer confronto individual. Mas 30 a 35% dos confrontos escalam para contato físico. E é aí que a brutalidade da guerra por rio se torna concreta e documentada em dados que deixam pouca dúvida
sobre intensidade de conflito intraespecífico de Ariranha. Confronto físico entre grupos começa com mordidas, geralmente em pescoço, orelha e cauda de oponentes, acompanhadas de vocalização de alta intensidade de todos os indivíduos simultaneamente. E não é duelo entre líderes enquanto o resto observa. É combate de grupo total. Todos os adultos e juvenis de ambos os grupos envolvidos simultaneamente, com natação rápida, imersão e emersão, perseguição subaquática e mordidas repetidas. Pesquisadores que observaram confrontos físicos completos entre grupos de ariranha no Pantanal descrevem cena de aparência caótica que análise de vídeo posterior revela como estruturada. Machos dominantes de cada grupo engajam diretamente entre si, enquanto fêmeas dominantes focam em afastar juvenis de grupo rival para longe de filhotes próprios, e auxiliares adultos de cada grupo tentam isolar e morder indivíduos isolados de grupo rival. É divisão de função em combate, não por comando explícito, mas por comportamento coordenado que emerge de grupo com estrutura social clara e com experiência de confronto compartilhada. Duração de confronto físico, 3 a 25 minutos documentados. E resultado mais comum não é morte imediata. É lesão suficiente para forçar recuo de grupo menor ou mais fraco. Mordidas de ariranha em dentes caninos de 2 centímetros produzem lacerações profundas em pele espessa de pescoço que em campo se infectam em ambiente bacteriano de rio tropical e que incapacitam o indivíduo de caça eficiente por semanas. É arma que não precisa matar para vencer. Incapacitar 1 ou 2 indivíduos de grupo rival é suficiente para inclinar balanço de força de forma que continuação de confronto se torna desastrosa para grupo já enfraquecido. Mas mortes acontecem. Pesquisadores do projeto Ariranha documentaram 7 mortes de ariranha adulta, atribuídas a confronto intraespecífico em 12 anos de monitoramento intensivo de populações do Pantanal do Miranda, identificadas por carcaças com padrão de mordidas consistentes com dente de ariranha, sem marca de dente de onça ou de jacaré, encontradas em locais de fronteira de território. 7 mortes documentadas em 12 anos é número que subestima a realidade, porque a maioria de carcaças em rio tropical desaparece em horas por ação de jacaré, urubu e decomposição. E morte que acontece em trecho de rio sem câmera de monitoramento nunca é registrada. Estimativa de mortalidade por conflito intraespecífico em população monitorada do Pantanal. 5 a 12% de mortalidade adulta anual em anos de seca severa, quando pressão por território é máxima. E a dinâmica de conflito que tem escala temporal mais longa que confronto individual e que determina a estrutura social de população inteira. Competição por estabelecimento de território entre grupo jovem tentando se estabelecer e grupos adultos estabelecidos ao redor. Casal jovem, macho e fêmea de 2 a 3 anos que dispersaram de grupos natais, que tenta estabelecer território próprio, enfrenta a resistência de todos os grupos estabelecidos em área, cujos territórios seriam afetados por novo estabelecimento. É pressão de todos os lados simultânea, que em anos de boa produtividade de peixe e abundância de trecho disponível, resulta em estabelecimento bem-sucedido. Casal encontra trecho não reclamado ou marginal que consegue defender. E em anos de seca intensa, com trecho disponível reduzido a mínimo, resulta em fracasso de estabelecimento. Casal circula em áreas sem território fixo, sem toca de criação estável, sem capacidade de se reproduzir nessa estação. E fracasso de estabelecimento em múltiplas estações consecutivas é trajetória que termina em uma de 3 formas. Casal eventualmente encontra trecho disponível em ano de melhor condição. Solução mais comum, produzindo flutuação de número de grupos reprodutivos ao longo de anos. Ou o casal se separa, indivíduos tentando estabelecimento solitário que raramente funciona porque território de ariranha solitária é defendível apenas em trechos de baixo valor que grupos estabelecidos não consideram valer disputa. Ou casal morre, de inanição em seca prolongada sem território produtivo, ou em confronto com grupo estabelecido que elimina invasores que não recuam. E a dimensão de conflito territorial
que opera em escala de anos e que molda a estrutura demográfica de população inteira. Efeito de cascata de deslocamento. Quando seca excepcional, como secas de 2020 e 2021, que foram as mais severas do Pantanal em décadas, força múltiplos grupos de habitat sazonal para rios permanentes simultaneamente, cadeia de confrontos e deslocamentos se propaga pelo sistema fluvial inteiro. Grupo A invade fronteira de Grupo B, que se desloca para trecho de Grupo C, que pressiona Grupo D, que força casal jovem de Grupo E para fora de habitat completamente. É dominó de deslocamento, onde perturbação inicial no extremo de bacia hidrográfica produz reorganização de toda a estrutura territorial de população ao longo de meses. E essa reorganização tem consequências reprodutivas que aparecem nos dados demográficos 2 a 3 anos depois, quando grupos deslocados que passaram 1 ou 2 estações sem território estável começam a se reproduzir novamente em condição corporal reduzida, com ninhadas menores e com taxa de sobrevivência de filhotes mais baixa. É eco demográfico de seca que persiste em estrutura de população por tempo que é múltiplo da duração da seca original. E há elemento de conflito territorial que é especificamente pantaneiro e que não tem equivalente documentado em populações de ariranha de outros ecossistemas. Coexistência forçada em lagoas residuais durante seca máxima. Em agosto e setembro de anos de seca intensa, algumas lagoas de maior profundidade, que mantêm água e peixe quando todo o entorno secou, concentram involuntariamente múltiplos grupos que, em condições normais, estariam a 15 e 25 quilômetros de distância em rios separados. É situação de grupos que nunca se encontrariam em cheia, dividindo espaço de 500 metros de lagoa, com fronteiras de território sobrepostas, com recursos insuficientes para todos e com tensão que resulta em confrontos de frequência e intensidade que pesquisadores classificam como atípica, em comparação com o padrão de ano de cheia normal. E nessas lagoas residuais de seca extrema, hierarquia de grupos emerge com clareza que situação normal de território separado não permite observar. Grupo maior e mais estabelecido domina acesso a trecho de pesca mais produtivo de lagoa. Grupo menor usa trecho periférico de menor produtividade. Casal jovem sem grupo estabelecido fica nos trechos mais rasos e mais pobres. E dinâmica de alimentação mostra essa hierarquia em dados concretos. Grupo dominante em lagoa residual captura 68% mais peixe por hora de caça que grupos subordinados, no mesmo corpo d'água, em pesquisa de comportamento alimentar de campo do Instituto Homem Pantaneiro, publicada em 2021. Em recursos escassos, hierarquia não é abstração social. É diferença de caloria que, em meses de seca prolongada, se traduz em diferença de sobrevivência. E quando cheia volta, novembro, dezembro, primeiro volume de água descendo do Planalto e começando a reconectar lagoas em rede de planície inundável. Essa hierarquia se dissolve em expansão territorial simultânea de todos os grupos. Cada grupo nada ativamente para fora da lagoa residual em direção ao território histórico que abandonou meses antes. E começa processo de reclamação, visita a latrinas antigas, renovação de marcações, patrulha de fronteiras que podem ter sido ocupadas por grupo rival durante período de ausência. É política de retomada territorial que funciona pela maioria dos grupos estabelecidos, mas que para grupos que perderam trecho para rival mais forte durante seca, pode resultar em confronto de retomada. O mais intenso de todos, porque é batalha entre grupo que quer recuperar território histórico e grupo que quer manter ganho territorial conquistado. E é nesse ciclo, seca que comprime e distribui, cheia que expande e reorganiza, confronto que determina quem domina e quem recua, que a ariranha do Pantanal vive, não em estabilidade de território permanente, em renegociação constante de propriedade em sistema que muda de forma 2 vezes por ano e que nunca é exatamente igual ao que foi no ano anterior. É vida em tensão permanente, com resolução temporária. E é essa tensão que faz da ariranha não apenas o predador mais formidável do rio Pantaneiro, mas o mais inteligente, o mais adaptável
e o mais fascinante de se observar. Porque guerra que nunca termina completamente exige guerreiro que nunca para de aprender. Para entender o que a ariranha faz pelo Pantanal, o que desaparece quando ela desaparece, o que muda quando ela volta, o que sistema inteiro perde quando guerra por território, termina com grupo eliminado em vez de deslocado. Você precisa primeiro abandonar a ideia de que predador é elemento passivo de ecossistema, que é consumidor final de cadeia alimentar, recebendo benefício de sistema sem contribuir estruturalmente para ele. A ariranha não é consumidora passiva de peixe de Pantanal, reengenheira ativa de ecossistema aquático, reguladora de composição de comunidade de peixes, modeladora de comportamento de presas, redistribuidora de nutrientes, criadora de habitat para espécies que dependem de estruturas que a ariranha modifica com presença e com atividade. E o Pantanal que você vê, rios com determinada composição de peixes, lagoas com determinada vegetação aquática, margens com determinado padrão de uso por aves e répteis, é parcialmente produto de ariranhas operando nesse sistema por milênios. Comece pelo peixe. A ariranha adulta consome 3 a 4 quilos de peixe por dia. Grupo de 8 indivíduos, tamanho médio de grupo familiar no Pantanal, consome 24 a 32 quilos de peixe por dia. Em território de 20 quilômetros de rio com estação de seca de 5 meses, 150 dias, grupo remove 3.600 a 4.800 quilos de biomassa de peixe de trecho de rio em meia estação. É predação em escala que, inevitavelmente, molda a estrutura de comunidade de peixes, não apenas reduzindo números, mas selecionando por tamanho, por espécie e por comportamento. A ariranha não caça indiscriminadamente. Tem preferências documentadas que pesquisadores mapearam, por análise de conteúdo fecal e por observação direta de capturas em campo. Prefere peixes de tamanho médio, 300 gramas a 3 quilos, que maximizam energia obtida por energia investida em captura. Prefere espécies que formam cardumes próximos à superfície ou em águas rasas, tucunaré, pacu, piranha, traíra, piau, sobre espécies bentônicas que fogem para fundo lodo ao perceber predador. E dentro de cardume, captura preferencialmente indivíduo mais lento, mais fraco, com comportamento aberrante, seja por doença, seja por parasita, seja por lesão prévia, porque esses são os mais fáceis de interceptar em perseguição aquática. É seleção que opera como filtro de qualidade genética e sanitária em população de peixe. A ariranha remove inconsistentemente indivíduos mais lentos e mais doentes de população de tucunaré ao longo de gerações de peixes, que tem ciclo de vida de 3 a 7 anos, está em escala de décadas, aumentando proporção de indivíduos mais rápidos, mais saudáveis e com melhor capacidade de fuga na população local. É a pressão de seleção artificial por predação que produz população de peixe mais robusta e mais saudável. Paradoxo, onde predador que remove indivíduo de população melhora a qualidade média de população que permanece. E preferência por tamanho médio tem consequência estrutural em comunidade de peixes, que raramente é discutida. A ariranha remove consistentemente indivíduos de tamanho médio, deixando tanto juvenis pequenos demais para serem alvo eficiente, quanto adultos grandes demais para serem capturados com eficiência de energia. Grandes pirarucus, grandes jaús, grandes surubins que excedem capacidade de manejo de ariranha individual e que mesmo em caça cooperativa representam risco de lesão que grupo evita quando a alternativa de presa de tamanho médio está disponível. É estrutura de tamanho de comunidade de peixes, com vale em tamanho médio. Indivíduos desse tamanho são mantidos em densidade menor por predação intensa de ariranha, que redistribui competição por recurso alimentar dentro de comunidade de peixes, de forma que favorece diversidade de espécies de tamanhos diferentes. E há efeito comportamental de presença de ariranha sobre comunidade de peixes que é tão importante quanto o efeito de predação direta, e que opera mesmo quando nenhuma ariranha está ativamente caçando. Pesquisa publicada em Freshwater Biology em 2020
conduzida por pesquisadores da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, em trechos do rio Aquidauana com e sem presença de grupos de ariranha, mediu o comportamento de cardumes de pacu em resposta à presença de ariranha detectada quimicamente. Água de rio com ariranha passada filtrada e adicionada a aquário com pacu em laboratório. Pacu em água com odor de ariranha reduziu a atividade de superfície em 73%, aumentou profundidade média de natação em 40 centímetros e aumentou coesão de cardume, indivíduos nadando mais próximos, em 55%. É resposta comportamental a predador detectado quimicamente que, em rio natural, muda onde peixe passa o tempo, mais fundo, menos na superfície, mais em cobertura de vegetação. E mudança de distribuição vertical de peixe em coluna d'água por medo de ariranha tem consequência ecológica que conecta predador aquático a processo de oxigenação de rio. Peixes de superfície, especialmente espécies que respiram ar atmosférico, como traíra e pirarucu, quando forçados a reduzir frequência de ventilação superficial por presença de ariranha, aumentam dependência de oxigênio dissolvido em água. E distribuição de cardume mais fundo e mais denso aumenta consumo de oxigênio dissolvido em camada de água de média profundidade, criando gradiente de pressão de oxigênio, que aumenta a mistura vertical de água por convecção. Mecanismo físico que melhora a oxigenação de água de fundo. É cadeia, onde predador, que muda comportamento de presa, que muda a distribuição espacial de peixe, que muda a dinâmica de oxigenação de rio, conexão entre biologia de predação e química de água, que nenhuma pesquisa ainda quantificou completamente, mas cujos elos individuais são documentados. E latrinas de ariranha, que são instrumentos de demarcação territorial descritos no áteo anterior. São simultaneamente pontos de fertilização, de margem de rio, com concentração de nutrientes que não tem equivalente em outra estrutura de ecossistema aquático pantaneiro. A ariranha defeca em mesmo ponto repetidamente por anos. Latrina usada por grupo estabelecido acumula material fecal e resíduos de peixe digerido que libera fósforo, nitrogênio e matéria orgânica em concentração que enriquece solo de margem em raio, de 3 a 5 metros de ponto de deposição. Análise de solo de latrinas ativas de ariranha no Rio Negro, conduzida por pesquisadores da UFMS em 2019, encontrou concentração de fósforo 4,8 vezes maior e de nitrogênio total 3,2 vezes maior que solo adjacente, de mesmas características físicas, sem uso por ariranha. É fertilização pontual de margem que cria manchas de vegetação de alta produtividade, em exato ponto onde a ariranha demarca território. E essas manchas de vegetação enriquecida em latrinas têm biodiversidade de espécies vegetais documentadamente maior que vegetação de margem adjacente não fertilizada. Espécies oportunistas de crescimento rápido que aproveitam concentração de nutriente e que criam estrutura de habitat mais complexa, maior altura de dossel herbáceo, maior densidade de caule, maior cobertura de solo. E estrutura de habitat mais complexa é usada por espécies animais que precisam de cobertura densa. Aves passerinas, que nidificam em vegetação marginal densa. Lagartos, que usam cobertura herbácea para termorregulação e fuga de predador. Anfíbios que precisam de umidade de solo que vegetação densa mantém. É a ariranha criando habitat para espécies que nunca interagem diretamente com a ariranha. Beneficiário de serviço ecossistêmico que nem sabe de onde vem. E toca de ariranha, escavada em barranco de margem firme acima da linha de cheia, com túnel de 2 a 4 metros de comprimento e câmara de criação de 60 a 80 centímetros de diâmetro, é estrutura física que persiste no ambiente por anos após grupo que a escavou se mover para outro trecho. E toca abandonada de ariranha é recurso que sequência de outros animais ocupa. Capivara usa câmara maior para abrigo noturno. Lontra pequena neotropical, Lontra longicaudes, usa túnel de dimensão adequada ao seu tamanho menor como toca de criação própria. Cobra d'água usa câmara como local de termorregulação em dias frios de inverno pantaneiro. É herança de habitat físico
Que grupo de ariranha deixa em margem de rio que persiste por décadas após passagem do grupo? Estrutura que a ariranha construiu por necessidade própria e que ecossistema reutiliza por oportunismo. E há papel de ariranha em ecossistema pantaneiro, que opera em escala de paisagem e que conecta rio à terra de forma que pouca pesquisa articulou explicitamente. Ariranha como vetor de nutrientes entre ambientes aquáticos e terrestres, em quantidade que excede qualquer outro carnívoro semiaquático do ecossistema. Grupo de 8 ariranhas, consumindo 30 quilos de peixe por dia e defecando em latrinas de margem, está transferindo 30 quilos de biomassa aquática, fósforo, nitrogênio, carbono orgânico, para ambiente terrestre de margem diariamente. Em 300 dias de atividade por ano, excluindo o período de menor atividade de cheia máxima, grupo transfere 9.000 quilos de nutriente aquático para ambiente terrestre por ano. Em 20 quilômetros de território com latrinas distribuídas ao longo de fronteiras, é fertilização de margem em escala que processo físico de inundação, que deposita sedimento mas não concentra nutriente em ponto. Não consegue replicar com mesma densidade e especificidade espacial. E há espécie cujo futuro está diretamente vinculado ao destino de ariranha, de forma que raramente é articulada. Garça grande, Ardea alba e garça azul, Egreta caeruleia, que usam zonas de caça de ariranha como oportunidade de pesca secundária. Comportamento documentado em campo por múltiplos pesquisadores. Garça aguarda em margem, enquanto o grupo de ariranha caça em formação em rio. Quando a ariranha conduz cardume para águas rasas, tática de afunilamento descrita no ATO anterior, peixe que escapa de ariranha frequentemente foge em direção à margem rasa, onde garça está posicionada. Garça captura peixe que fugiu de ariranha. Pesca sem esforço de localização e de perseguição. É comensalismo, relação onde garça se beneficia de atividade de ariranha, sem custo ou benefício para a ariranha. E em trechos de rio onde a ariranha foi eliminada, pesquisadores do projeto Ariranha registraram redução de 35–40% em densidade de garças forrageando ativamente nas mesmas horas do dia, perdendo não apenas companhia, mas recurso de pesca que dependia de ariranha como parceiro involuntário. E boto cor-de-rosa, Inia geoffrensis, o golfinho de rio amazônico que ocorre também nos rios do Pantanal Norte, tem relação com a ariranha que é de coexistência competitiva, com separação de nicho por tamanho de presa. Boto caça peixes maiores, pirarucu, surubim, jaú acima de 3 quilos, que a ariranha geralmente evita por custo-benefício de captura. Ariranha caça tamanho médio, que boto pode capturar, mas que prefere evitar em favor de presa maior mais lucrativa energeticamente. E em trechos de rio com ambos, boto e ariranha coexistindo em 40–50 quilômetros de rio Cuiabá monitorados, pesquisadores mediram que separação de tamanho de presa não é absoluta, mas estatisticamente robusta. Sobreposição de 15–20% em tamanho de presa preferida, com pressão de competição que mantém ambas as espécies, usando espectro de tamanho mais estreito do que usariam na ausência de competidor. Repartilha de recurso por pressão recíproca, que resulta em uso mais completo de espectro de tamanho disponível de comunidade de peixes do que qualquer das duas espécies alcançaria sozinha. E onça pintada, predador apex terrestre que inevitavelmente cruza com qualquer discussão de ecossistema pantaneiro. Tem relação com a ariranha que é documentada em campo e que revela hierarquia situacional clara. Onça predatiza a ariranha solitária, ou filhote isolado de margem, mas evita confronto com grupo adulto de ariranha em água. Onça em margem que encontra grupo de ariranha em rio, imediatamente adjacente, demonstra comportamento de desvio. Aumenta a distância de margem, reduz vocalização, muda a direção de caminhada. É reconhecimento de que grupo de animais com dentes e agilidade aquática que onça não pode replicar, representa risco que onça não precisa assumir quando o território é vasto e alternativas de presa abundantes. Mas filhote de ariranha de 3 a 6 meses que se afasta do grupo em margem, explorando vegetação enquanto adultos caçam a 50 metros,
é presa que onça captura com eficiência documentada. Pesquisadores identificaram predação de onça como causa de 8 a 15% de mortalidade de filhote de ariranha em anos de monitoramento intensivo. E essa pressão de predação de filhote por onça tem consequência de comportamento de grupo que é ecologicamente relevante. Ariranhas com filhotes jovens restringem raio de exploração de filhotes, mantêm pelo menos um adulto em contato visual com filhotes em terra a todo momento e aumentam frequência de vocalização de alerta quando onça é detectada por odor ou por vocalização nas proximidades. É comportamento de grupo que consome energia adicional de adultos, energia que poderia ir para a caça adicional, mas que reduz mortalidade de filhote. E há serviço ecossistêmico de ariranha que conecta a biologia aquática à saúde humana, de forma que raramente aparece em campanha de conservação, mas que é epidemiologicamente real. A ariranha como controladora de populações de peixes, vetores de parasitas zoonóticos. Peixes do gênero Hoplia, traíras, são hospedeiros intermediários de Gnatostoma spinigerum, parasita nematódio que em infecção humana por ingestão de peixe mal cozido causa gnatostomose, doença de migração larval em tecido subcutâneo com complicações neurológicas graves. Em trechos de rio do Pantanal com ariranhas preservadas, densidade de traíra adulta, tamanho preferido por ariranha em caça, é mantida em nível que reduz prevalência de parasita em população de peixe disponível para a pesca humana. É controle biológico de parasita zoonótico prestado gratuitamente por predador que comunidades ripárias não reconhecem como benefício de saúde pública, mas que dados epidemiológicos regionais apoiam como correlação real. E a dimensão de serviço ecossistêmico que fecha argumentos sobre importância de ariranha com dado mais simples e mais direto. Pesca. Pantanal tem pesca esportiva e de subsistência que movimenta economicamente comunidades ribeirinhas e que depende de estoque de peixe saudável e diversificado. Estimativa de valor econômico de pesca esportiva no Pantanal: 680 milhões anuais em impacto direto e indireto, segundo o levantamento do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de 2022. E pesca esportiva de qualidade, que é o produto que gera esse valor, depende de populações de tucunaré, pacu, dourado e pintado em densidade e tamanho médio que sustentam experiência de pesca que turista paga para ter. E populações de peixe com estrutura etária saudável, densidades reguladas, qualidade genética mantida, parasitismo controlado, são produto parcial de predação de ariranha operando por décadas. Remova a ariranha e você não remove apenas predador. Remove regulação, remove fertilização de margem, remove habitat de toca para lontra e para outros animais, remove comensalismo de garça, remove controle comportamental de cardume, remove filtro sanitário de população de peixe, remove conexão de nutriente entre rio e terra, remove serviço ecossistêmico, cujo valor econômico ninguém calculou completamente, porque ninguém ainda tentou somar todos os elos. E é exatamente esse sistema, construído por ariranha ao longo de milênios de ocupação de rios pantaneiros, que está sob pressão de forças que não respeitam fronteira de território, nem resultado de guerra por rio, que chegam de fora do ecossistema, em escala que grupo de 8 ariranhas, por mais inteligente e coordenado que seja, não tem ferramenta para resistir. Essa pressão é o que vem a seguir. E é também onde a história de ariranha no Pantanal ainda tem capítulo que pode ser diferente do que está sendo escrito agora. Em 1970, população de ariranha no Pantanal e em toda a bacia amazônica havia sido reduzida à fração tão pequena do que havia sido que pesquisadores que trabalhavam em campo na época descrevem avistamentos como eventos excepcionais, algo que acontecia 1 ou 2 vezes por expedição de semanas, não múltiplas vezes por dia, como acontece hoje em trechos protegidos do Rio Negro e do Miranda. A razão era simples, direta e inteiramente humana. Pele de ariranha é uma das mais macias, mais densas e mais impermeáveis de qualquer mamífero aquático do mundo.
característica que fez da espécie alvo de caça comercial intensiva entre 1950 e 1973, quando o comércio internacional de pele de ariranha estava no pico. Estimativa de peles exportadas do Brasil entre 1950 e 1967, período para o qual registros alfandegários foram compilados por pesquisadores do IBAMA em levantamento histórico de 2001, excede 23 mil unidades. 23 mil ariranhas mortas para virar casaco, bolsa e adorno em mercado europeu e norte-americano, que nunca viu o rio Pantaneiro e que nunca perguntou de onde vinha o material. E quando caça comercial foi proibida pelo governo brasileiro em 1967 e depois reforçada pela CITES em 1973, Convenção sobre Comércio Internacional de Espécies da Fauna e Flora Silvestres, que listou a ariranha em apêndice primeiro, proibição mais restritiva. População havia sido reduzida à estimativa de 1.000 a 5.000 indivíduos em toda a América do Sul, de população original estimada de 100.000 animais distribuídos de Venezuela à Argentina. Redução de 95% a 99% em 2 décadas de exploração comercial. É colapso populacional em velocidade que predação natural, doença ou variação climática nunca produziria. Colapso que só mercado global de luxo com demanda desconectada de custo ecológico real consegue criar em escala e velocidade dessa magnitude. E o que aconteceu depois da proibição é a história de conservação mais bem-sucedida de grande predador aquático da América do Sul. E provavelmente uma das mais bem-sucedidas de qualquer carnívoro de grande porte no mundo em período comparável. Com caça comercial eliminada e com proteção legal estabelecida, população de ariranha começou recuperação que monitoramento sistemático iniciado nos anos 1980 documenta com dados concretos. Censo de ariranha no Pantanal conduzido pelo Instituto de Pesquisas Ecológicas em parceria com WWF Brasil em 2001 estimou 600 a 1.000 indivíduos em área monitorada do Pantanal Sul. Censo equivalente de 2010 estimou 1.200 a 1.800. Censo de 2020, o mais abrangente já realizado, cobrindo 15 rios e 23 lagoas principais do Pantanal brasileiro, estimou 4.500 a 5.500 indivíduos apenas no Brasil, com população total em América do Sul entre 10.000 e 15.000. É crescimento de 10 vezes em 50 anos, a partir de população mínima pós-caça comercial. É prova concreta de que quando pressão de mortalidade humana direta é removida e habitat é mantido, grande predador aquático com estrutura social complexa e com capacidade de aprendizado cultural, consegue se recuperar em escala de tempo humano. Não em séculos, em décadas. É dado que deve ser conhecido por qualquer pessoa que acredita que conservação de espécie ameaçada é inevitavelmente batalha perdida. Ariranha é exemplo vivo de que não é. Mas recuperação não é estabilidade. E estabilidade não é segurança. E 2025 não é 1975. O mundo que Ariranha está navegando agora tem ameaças que proibição de caça não resolve e que são, em conjunto, possivelmente mais difíceis de endereçar que caça comercial, porque são difusas, multifatoriais e estruturalmente ligadas a modelos de desenvolvimento econômico que governos relutam em confrontar. Primeira ameaça: mercúrio, garimpo ilegal de ouro, que explodiu em escala em toda a bacia amazônica e em afluentes do Pantanal nos últimos 15 anos, com aumento estimado de 300% em área garimpada entre 2010 e 2024, segundo dados do MAP Biomas Amazônia. Usa mercúrio elementar para amalgamar ouro em sedimento de rio. Mercúrio liberado em rio é metilado por bactérias anaeróbicas de sedimento de fundo em metilmercúrio, forma orgânica que é absorvida por fitoplâncton, transferida para zooplâncton, para peixe pequeno, para peixe grande, para ariranha, em processo de bioacumulação que aumenta a concentração de toxina a cada nível trófico. Predador de topo que come 3 quilos de peixe. Contaminado por dia, acumula metilmercúrio em tecido, com velocidade que nível de base de ambiente não sugere.
Pesquisa publicada em Science of the Total Environment, em 2022, analisando o nível de mercúrio em pelo de ariranhas capturadas e liberadas em rios do Pantanal Norte, área com maior pressão de garimpo, encontrou concentração média de mercúrio de 15,7 microgramas por grama de pelo em animais adultos. Limite considerado de risco toxicológico para mustelídeos aquáticos por protocolos de ecotoxicologia, 10 microgramas por grama. Todos os indivíduos amostrados em rios com atividade de garimpo próxima estavam acima do limiar de risco. E metilmercúrio em concentração de risco em ariranha causa neurotoxicidade, redução de coordenação motora, de capacidade de aprendizado e de resposta a estímulo, que compromete exatamente as capacidades que fazem a ariranha o predador extraordinário que é: coordenação de caça cooperativa, aprendizado de técnica por jovens, resposta à ameaça territorial. É envenenamento que não mata diretamente, mas que degrada funcionamento de animal em capacidades que são sua vantagem evolutiva central. E metilmercúrio em fêmea grávida atravessa a placenta e contamina filhote em desenvolvimento, com concentração em tecido fetal tipicamente 30 a 40% maior que em tecido materno, por mecanismo de transferência preferencial. Filhote de ariranha nascido de fêmea em área de garimpo começa a vida com carga de metilmercúrio, que compromete desenvolvimento neurológico antes de primeiro mergulho. É ameaça de geração para geração que persiste décadas após garimpo cessar, porque mercúrio que se depositou em sedimento de fundo de rio continua sendo metilado e biodisponível por anos depois de fonte ser removida. Segunda ameaça: hidroelétricas e alteração de pulso de inundação. Já descrita em documentário anterior no contexto de Sucuri e de Pantanal em geral, mas com impacto específico em ariranha que merece detalhamento. Ariranha depende de pulso de inundação, não apenas por razão de habitat, mas por razão reprodutiva direta. Timing de nascimento de filhotes, que ocorre preferencialmente em início de seca, quando o nível de água está baixando e peixe começando a se concentrar, está evolutivamente calibrado para coincidir com o período de máxima disponibilidade de peixe em margem acessível. É sincronização fenológica que maximiza a disponibilidade de alimento em momento de máxima necessidade energética. Fêmea lactante e filhotes em crescimento acelerado. Barragem a montante que regulariza a vazão, reduzindo a amplitude de pulso entre cheia máxima e seca mínima. Desloca timing de concentração de peixe de padrão sazonal histórico para padrão novo e menos previsível. E grupo de ariranha com filhotes que nasce no timing histórico encontra janela de peixe concentrado, chegando em data diferente da prevista por evolução. É desacoplamento reprodutivo que pesquisadores do IP começaram a documentar em populações do Rio Paraguai a jusante de usinas existentes, com taxa de sobrevivência de filhotes 22% menor em trechos de rio, com regime hidrológico alterado por barragem, comparado com trechos de regime natural. Terceira ameaça: pesca predatória e bycatch. Ariranha entra em rede de pesca, especialmente redes de espera deixadas por períodos longos por pescadores artesanais, e morre afogada por não conseguir emergir para respirar. É mortalidade incidental que não é intencional na maioria dos casos, mas que é real e documentada. Levantamento de mortalidade incidental de ariranha por pesca, conduzido pelo Projeto Ariranha. Em entrevistas com 340 pescadores profissionais e artesanais do Pantanal Sul, entre 2017 e 2022, estimou que cada pescador que usa rede de espera tem probabilidade de 8 a 12% de capturar ariranha incidentalmente por estação de pesca. Com estimativa de 12 mil pescadores ativos no Pantanal brasileiro, mortalidade incidental por pesca pode estar na faixa de 200 a 400 ariranhas por ano, número que em população de 4.500 a 5.500 indivíduos representa 4 a 9% de mortalidade adicional por ano, além de mortalidade natural. Em espécie com taxa reprodutiva limitada, por estrutura social de um evento reprodutivo, por grupo por ano,
4 a 9% de mortalidade adicional é pressão demograficamente significativa. E pesca predatória, que reduz estoque de peixe em rios pantaneiros, especialmente sobrepesca de espécies que são presas preferenciais de ariranha, comprime recurso alimentar de ariranha em intensidade adicional ao que seca natural já faz. Grupo de ariranha que, em condições normais, tem 30 quilos de peixe disponível por dia em trecho de 20 quilômetros de rio, em trecho com sobrepesca intensiva, pode ter 15 a 18 quilos disponíveis, abaixo do necessário para manter grupo inteiro em balanço energético positivo durante estação de menor abundância. É pressão que não elimina grupo imediatamente, mas que reduz condição corporal, reduz taxa de reprodução e reduz capacidade de defesa de território. Todos os fatores que determinam sucesso de grupo em guerra por rio, descrita nos atos anteriores. Quarta ameaça: turismo mal gerido. Ariranha tornou-se uma das maiores atrações de ecoturismo do Pantanal. E com razão, porque grupo de ariranhas caçando em rio em luz de início de manhã é espetáculo de natureza que poucos ecossistemas do mundo conseguem oferecer com mesma intensidade e acessibilidade. Lodges no Rio Negro, no Miranda e no Cuiabá oferecem experiência de observação de ariranha como produto premium que justifica preços de diária que sustentam economicamente operação de conservação da área. É ecoturismo que, quando bem gerido, é ferramenta poderosa. Ariranha viva gera receita, ariranha morta não. Mas turismo mal gerido, barcos se aproximando de grupo a distância menor que 30 metros, motores em velocidade máxima em trecho de caça de grupo com filhotes, múltiplos barcos convergindo simultaneamente para mesmo grupo atraído por avistamento de redes sociais. Cria perturbação documentada com consequências reais. Pesquisa de comportamento de ariranha, em resposta à aproximação de barco turístico, publicada em Animal Conservation em 2021 por pesquisadores da Unesp, mediu que grupo com filhotes menores de 3 meses interrompeu a atividade de caça em 89% das aproximações de barco a menos de 50 metros, relocou para abrigo em 67% e emitiu vocalização de alarme em 94%. E grupo que interrompe caça por perturbação de turista em 3 a 5 eventos por dia. Frequência comum em área de turismo intenso sem regulação de distância. Perde 40 a 60 minutos de caça ativa diária, equivalente a 1,5 a 2,5 quilos de peixe não capturado em dia, já de margem apertada de balanço energético. E aproximação excessiva de humanos durante período de filhotes jovens cria estresse crônico documentado por aumento de cortisol, hormônio de estresse, em amostras fecais de ariranha, coletadas em áreas de alta pressão turística, comparadas com áreas remotas. Cortisol cronicamente elevado suprime sistema imune, reduz fertilidade e aumenta susceptibilidade à doença. É custo fisiológico invisível de turismo que parece inócuo porque nenhum animal foi tocado ou capturado. E é aqui que iniciativas de gestão inteligente demonstram que turismo pode ser ferramenta de conservação sem ser ameaça. Protocolo de observação de ariranha, implementado em operadores de ecoturismo, certificados pelo Projeto Ariranha e pelo Instituto Arara Azul no Pantanal do Miranda desde 2020. Distância mínima de 100 metros, motor desligado em aproximação final, máximo de 2 barcos por avistamento simultaneamente. Proibição de seguir grupo em movimento com filhotes. Reduziu incidência de comportamento de alarme de ariranha em área monitorada de 67% para 23% de observações em 2 anos. E operadores certificados reportaram aumento de avaliação de qualidade de experiência por turistas, que paradoxalmente avaliam experiência de maior distância como mais autêntica e mais satisfatória que experiência de aproximação intensa que perturba comportamento do animal. Realinhamento raro, onde regra de conservação melhora também o produto turístico que a financia. E Programa de Certificação de Pescador Responsável, iniciativa do ICMBio, em parceria com colônias de pescadores do Pantanal Sul, implementado em escala piloto desde 2019. Treina pescadores em técnica de rede,
com janela de fuga para mamífero aquático, abertura em topo de rede que permite a ariranha emergir para respirar se capturada, e em protocolo de liberação rápida de ariranha capturada viva. Pescadores certificados têm acesso à licença de pesca em áreas de menor competição e a mercado de peixe com certificação de origem sustentável, que paga premium de 15% a 25% sobre preço de mercado convencional. É a equação onde pescador ganha mais por pescar, de forma que protege a ariranha. Alinhamento de incentivo econômico com objetivo de conservação que programas de regulação pura sem incentivo positivo raramente conseguem criar. E pesquisa está gerando conhecimento que está chegando a política em velocidade crescente. Mapeamento genético de população de ariranha do Pantanal, conduzido por equipe multinacional incluindo pesquisadores da Universidade de São Paulo, da Oxford University e do Smithsonian Conservation Biology Institute entre 2018 e 2024, identificou que ariranhas do Pantanal formam população geneticamente distinta das populações amazônicas, com menor diversidade genética, consistente com o efeito de gargalo populacional do período de caça comercial intensa dos anos 1950, 1960 e com estrutura de subpopulação que divide Pantanal Norte de Pantanal Sul por barreira de fluxo gênico na altura da confluência dos rios Miranda e Paraguai. É dado que informa política de corredor de habitat com especificidade que estimativa de número de indivíduos por si só não fornece. Saber onde fluxo gênico está bloqueado identifica onde construir passagem, onde reduzir barreira, onde conectar populações que estão se isolando geneticamente. E Corredor Pantanal, iniciativa de conectividade de habitat que está sendo construída por articulação entre proprietários rurais, ONGs de conservação e governo estadual do Mato Grosso do Sul, identificou 23 pontos críticos de desconexão de habitat aquático entre bacias do Pantanal Norte e Sul e está trabalhando em acordos de servidão ambiental com proprietários em 11 desses pontos para manutenção de vegetação de margem contínua. Corredor verde de margem de rio que permite movimento de ariranha entre territórios sem necessidade de atravessar terra completamente aberta. Em 5 anos de programa, 14 mil hectares de margem de rio foram incorporados a acordo de servidão, vegetação que proprietário se compromete a não converter por 20 anos em troca de crédito de carbono e de certificação ambiental de propriedade. E monitoramento comunitário, programa que treina comunidades ribeirinhas do Pantanal como monitores de ariranha, usando formulários padronizados de registro de avistamento em aplicativo de smartphone, está expandindo cobertura geográfica de dados de distribuição de ariranha para além do que equipe de pesquisadores profissionais conseguiria cobrir. Mais de 400 monitores comunitários ativos em 2025, cobrindo 1.200 quilômetros de rios do Pantanal com registro regular de avistamento. Dados gerados por esses monitores, quando combinados com dados de rastreamento de GPS de indivíduos equipados por pesquisadores, estão criando mapa de distribuição de ariranha do Pantanal com resolução temporal e espacial que nunca existiu antes. E esse mapa está sendo usado pelo ICMBio para definir áreas prioritárias de fiscalização de garimpo ilegal, sobrepondo o mapa de distribuição de ariranha com mapa de atividade de garimpo para identificar onde proteção é mais urgente e onde fiscalização tem maior impacto por recurso investido. E financiamento para a conservação de ariranha está crescendo em quantidade e em diversidade de fonte. Fundo Amazônia, mecanismo de financiamento por redução de desmatamento, com doações de governos europeus e empresas internacionais, destinou 28 milhões de dólares para projetos de conservação de fauna aquática pantaneira e amazônica entre 2023 e 2025, incluindo componente específico de monitoramento e proteção de ariranha. Fundação Gordon and Betty Moore, Rainforest Trust e WWF Brasil contribuíram coletivamente 12 milhões de reais adicionais em mesmo período para projetos que incluem componente de ariranha. É mobilização financeira que, se mantida por década comprometida, tem potencial de financiar monitoramento contínuo,
educação ambiental em escala e programa de compensação de pescador em extensão suficiente para cobrir área crítica de habitat de ariranha no Pantanal brasileiro. E há a mudança cultural que está acontecendo em velocidade que pesquisadores monitoram com tanto rigor quanto monitoram população de ariranha, porque mudança de atitude de comunidade local é o que determina se investimento em conservação persiste quando o projeto termina ou se evaporou com financiamento externo. Survey de atitude de comunidades ribeirinhas do Pantanal, conduzido pelo Projeto Ariranha em 2015 e repetido em 2024, mesmas comunidades, metodologia equivalente, mostrou que proporção de moradores que relatam percepção positiva de ariranha aumentou de 34% para 61% em 9 anos. E proporção que relata ter tomado ação ativa para proteger ariranha, reportado garimpo próximo a território conhecido, evitado aproximar barco de grupo com filhotes, liberado ariranha capturada em rede, aumentou de 8% para 29%. É mudança de cultura que não é revolução, mas que é tendência consistente em direção correta, gerada por combinação de educação, de incentivo econômico de ecoturismo e de presença contínua de pesquisadores que construíram relação de respeito mútuo com comunidades ao longo de anos. E cada pessoa que assiste este documentário é parte da cadeia que torna essa mudança possível e mais rápida. Não metaforicamente. Documentário assistido gera receita para canal que financia a produção de conteúdo de conservação, que alcança a audiência, que inclui potencial doador de organização de conservação, potencial turista que escolhe Pantanal, potencial eleitor que valoriza candidato comprometido com proteção de rios e de espécies que os habitam, potencial consumidor que escolhe produto com certificação de origem que inclui componente de conservação de habitat. E se você for ao Pantanal, e deveria, em junho ou julho de ano de seca moderada, quando a água está baixando e ariranhas estão no pico de atividade territorial e de caça, vá de barco lento pelo Rio Negro ou pelo Miranda antes do amanhecer. Chegue ao ponto onde guia sabe que grupo tem território antes que luz seja suficiente para a câmera. Desligue o motor. Espere. E em algum momento, talvez imediato, talvez após 20 minutos de silêncio de rio, com apenas som de garça levantando voo ao longe e de peixe saltando na escuridão, você vai ouvir antes de ver. Vocalização de grupo acordando, coordenando, decidindo direção de caça do dia. Som que pesquisadores descrevem como inconfundível depois de ouvido uma vez, combinação de guincho, de assobio e de grunhido simultâneo de múltiplos animais que carrega por 600 metros de rio na névoa da manhã. E então, vai ver. Cabeças emergindo da superfície em linha. Macho dominante, fêmea, juvenis, filhotes do ano seguindo de perto. Movendo-se com propósito em direção de cardume que detectaram por vibração de água antes que você ouvisse qualquer coisa. E você vai entender, nesse momento de névoa e de luz que ainda não chegou completamente, o que 30 milhões de anos de evolução de mustelídeo aquático produziram. Não simplesmente animal grande e agressivo. Família, com hierarquia, com linguagem, com memória de território, com cultura transmitida de adulto para filhote por ensino ativo, com guerra por propriedade, que é simultaneamente brutal e racional, com papel em ecossistema que fertiliza a margem e regula peixe e cria habitat e controla parasita. Tudo isso operando em rio que existe, porque chuva cai em Planalto a 800 quilômetros de distância e desce pela geometria de continente até planície onde a ariranha esperou, como sempre esperou, que a água chegasse novamente. E manter esse sistema vivo, ariranha em guerra por rio, rio com pulso de inundação intacto, peixe em densidade que sustenta grupo familiar, margem com vegetação que fertilização de latrina mantém produtiva, filhotes aprendendo a pescar com demonstração de adulto experiente. É escolha. Não destino, não fatalidade. Escolha que está sendo feita agora. Em política de garimpo, em projeto de barragem, em regulação de turismo, em programa de compensação de pescador, em decisão de cada operador de barco sobre distância de aproximação.
E escolha que você faz ao entender o que está em jogo. Ariranha não recua de confronto com um grupo maior, sem avaliar custo-benefício de forma que evolução refinou por milênios. Não cede território sem demonstração de força, que às vezes termina em batalha real. Não abandona filhotes sem lutar com todos os recursos disponíveis. É a mesma determinação que conservação de Pantanal precisa de nós. Não heroísmo individual, inteligência coletiva. O recurso que a ariranha tem e que, quando usamos, nos torna capaz de proteger o que ela construiu. Inscreva-se, compartilhe e não recue de conversa difícil sobre proteção de rio, porque Rio de Pantanal ainda tem ariranhas. E enquanto tiver, ainda há tempo para escolher certo.